Bom dia. Começando com a musiquinha. Oi, Fran. Como é que tá aí em Garopaba? Tá chovendo? Aqui tá chovendo, tá frio. 8 graus. Oi, Rubian. Bom dia para os madrugadores do Dharma. Oi, Andréa. Andréas. Oi, Rê. Tudo bem? Friozinho, né? Vamos lá para mais um Despertando com Dharma. Hoje é o capítulo 6. Dá um minutinho para o pessoal chegar. Oi, Adriana, tudo bem? Jéssica. Camila Quer. Castro. Oi, Rosa, tudo bem? Luan. Então é isso, Despertando com Dharma. Oi, Thalita, bom dia. Bom dia, Úrsula. E aí, Raniel? Começar de manhã devagar, com um pouquinho de jazz. Então é isso. Então vamos lá. Nós estamos então, para quem está chegando agora, esse é o Despertando com Dharma 6. Por 81 dias me propus a ler e comentar esse livro, que é uma produção, a segunda edição da editora Bodhigaya. É um irmão do Dharma, ele também é um budista zen como eu, o Enio Burgos. E o livro que ele traduziu é do Thich Nhat Hanh, né? Velho Caminho, Nuvens Brancas. É a única tradução que tem no Brasil e é considerado um dos melhores livros assim, sobre a história do Buda. Como eu falei, ele é narrado de uma forma onisciente, né, na literatura, através de uma terceira pessoa, assim, né, de uma pessoa que não é nem tão popular no budismo, que é o Swasti. Só que agora ele já começa, vocês vão ver que nessa narrativa agora do 6º capítulo de hoje, ele já começa a contar um pouco da história do Buda quando criança, né? Ele, uma criança normal, claro, aqui dentro do castelo, né? E aí já começa a ficar interessante porque ele não era uma criança normal. A gente vai ver que ele era uma criança que já tinha umas pegadas diferentes, assim, né? Não era bem normalzinho, assim, como a gente pensa. Certo? Então, esse é o Despertando com Dharma 6. E aí, vamos lá. E esse capítulo se chama Embaixo da Macieira Rosa. Quando tinha 9 anos de idade, Siddhartha soube do sonho que sua mãe tivera antes de dá-lo à luz. Um magnífico elefante branco, com 6 presas, desceu dos céus cercado de coros de preces espirituais. O elefante se aproximou dela, seu pelo branco como a neve das montanhas. Ele carregava uma flor de lótus cor-de-rosa em sua tromba e colocou a flor dentro do corpo da rainha. Então o elefante também entrou nela sem esforço, e de uma vez por todas ela se encheu de profundo bem-estar e alegria. É uma cena bonita, né, de descrever a forma como houve a relação, né. De uma certa forma, assim, esses seres diferentes que surgiram na humanidade, assim, né, que são seres reais, né, que existiram, né, isso que é a história de um ser real, né, tem todos os registros dele, porque ele viveu por 45 anos ensinando, então uma pessoa que tem muitos registros históricos escritos, tal. Sempre tem essa relação sexual um pouco envolvida em mistério, assim. E o Thich Nhat Hanh, ele descreve, mas sem muito misticismo. Se vocês forem ler essa relação dentro do budismo tibetano, é bem diferente, assim, é bem mística, assim, é todo um mistério, é toda uma coisa, né? Então depende de onde o budismo cai, né? Aqui no caso é o mestre vietnamita que está contando, né? Ela teve a sensação de que jamais conheceria qualquer sofrimento novamente, ou preocupação, ou dor, e acordou soerguida por uma sensação de pura bênção. Quando se ergueu da cama, a música etérea do sonho ainda ecoava em seus ouvidos.
Ela contou ao seu marido, o rei, sobre o sonho e ele também ficou maravilhado. Naquela manhã, o rei convocou todos os homens santos da capital para virem e adivinharem o significado do sonho da rainha. Após escutarem atentamente o conteúdo do sonho, eles responderam: Vossa Majestade, a rainha dará à luz a um filho que será um grande líder. Ele está destinado a tornar-se ou um poderoso imperador que regerá o mundo nas 10 direções, ou um grande professor que mostrará o caminho da verdade para todos os seres nos céus e na terra. Nossa terra, majestade, há muito aguardava o aparecimento de tamanho grande ser. Olha a expectativa que já bota na criança, né? É um negócio genial, assim. O cara podia ser só de boa, nascer e tipo, não quero nada disso, né? Sair surfar em Santa Catarina, assim, mas não, né? O rei Suddhodana ficou radiante. Após consultar a rainha, ordenou que provisões dos armazéns reais fossem distribuídas aos doentes e desafortunados por toda a terra. Assim, os cidadãos do reino Sakya partilharam da alegria do rei e da rainha com as notícias acerca do futuro filho que aguardavam. Então, esse reino era um reino bem lá no norte da Índia, né, ali na região de Lumbini, que hoje é o Nepal, e um pouco abaixo, porque Lumbini é onde ele nasceu, um pouco abaixo dessa fronteira ali da Índia, hoje com o Nepal. E esse reino Sakya, os reinos na época ali, eles eram divididos em 16 reinos. Esse era um dos reinos, né? E Sakya significa aquele que tem habilidade, aquele que tem é o reino dos guerreiros, né? Então isso que significa Sakya. E era isso que o rei era, um guerreiro. A mãe de Siddhartha se chamava Mahamaya. Pode ser que vocês encontrem outros nomes, assim como Mahadevi, né? Ou Mayadevi, né? Que de qualquer forma os dois nomes Mahamaya, Mayadevi, Mahadevi, todos eles significam a deusa do amor. Essa era a mãe dele, a deusa do amor. Uma mulher de grande virtude, cujo amor estendia-se a todos os seres, pessoas, animais e plantas. Era costume naqueles dias a mulher retornar à casa de seus pais para dar à luz. Mahamaya era do país chamado Kolya. Assim ela rumou para Ramagama, a capital de Kolya. Ao longo do caminho, parou para descansar nos jardins de Lumbini, né? Aí que ele nasce. A floresta ali estava repleta de flores e pássaros cantando. Pavões exibiam suas esplêndidas caudas na luz da manhã. Admirando uma árvore ashoka, é um tipo de árvore que tem em comum na Índia, em completo florescimento, a rainha andou em direção a ela, quando, de repente, sentindo-se desequilibrar, agarrou-se ao galho da árvore. Um instante mais tarde, ainda segurando-se ao galho, a rainha Mahamaya deu à luz um radiante menino. Aí nasce o Siddhartha, né? O príncipe foi banhado em água fresca e embrulhado em linho amarelo pelas auxiliares de Mahamaya. Como não havia mais necessidade de retornar a Ramagama, a rainha e seu príncipe recém-nascido foram levados para casa na carruagem de 4 cavalos. Quando lá chegaram, o príncipe tomou novamente um banho em água morna e foi acomodado junto de sua mãe. Ao saber das notícias, o rei Suddhodana, né, lembro que Suddhodana significa arroz puro. Por que alguém bota o nome de uma pessoa de arroz puro? Correu para ver sua esposa e filho. Sua alegria era imensa, seus olhos cintilavam e ele deu ao menino o nome de Siddhartha. Então Siddhartha significa, é uma abreviatura de Sarvartasida. Sarva quer dizer todo, Artha em Pali quer dizer meta, propósito, e Siddha são realizações, são sucesso. Então Sarvartasida, ou a abreviatura que botaram o nome de Siddhartha, quer dizer aquele que atingiu as suas metas. Então a criança nasce e já nasce predestinado a isso, né? Já bota uma carga em cima dele, assim, aquele que atinge as suas metas, né? É complicado, né? Então Sarvartasida, ou Siddhartha, aquele que realiza seu propósito, meta. Todos no palácio se regozijaram e um por um vieram cumprimentar a rainha. O rei Suddhodana não perdeu tempo em convocar adivinhos para lhe pressagiarem sobre o futuro de Siddhartha. Após examinar as feições do menino, diz que ele tinha 32 marcas. Já li outros textos,
marcas simples, sinais assim pelo corpo. Todos concordaram que ele carregava as marcas de um grande líder e não havia dúvida de que regeria um poderoso reino em expansão por todas as 4 direções. Uma semana mais tarde, um homem santo chamado Asita, em outros textos pode ser que vocês encontrem Atisha, Kaladevala, fez uma visita ao palácio. Suas costas estavam arqueadas pela idade e ele precisava usar um cajado para descer a montanha onde vivia. Dizem que ele sentiu a presença do nascimento do Siddhartha e ele pressente isso, assim, né? Como todos os homens. Ele vive na floresta, ele estava na floresta por 40 anos, assim, né? Então ele percebe essas coisas. E eu acredito um pouco nisso. Quando os guardas palacianos anunciaram a chegada do mestre Asita, o rei Suddhodana pessoalmente veio recebê-lo. E ele o levou para ver o bebê príncipe. O homem santo olhou longamente para o menino sem dizer uma só palavra. Esse momento é muito lindo assim, da história. Então começou a chorar. E seu corpo tremia apoiado ao cajado. Uma torrente de lágrimas escorria dos seus olhos. O rei Suddhodana ficou alarmado e perguntou: o que é isso? Você anteviu algum grave infortúnio para a criança? Mestre Asita removeu as lágrimas com suas mãos e sacudiu a cabeça. Vossa Majestade, não vejo infortúnio algum. Meu pranto se dirige a mim mesmo, pois posso ver claramente que essa criança possui verdadeira grandeza. Ela penetrará todos os mistérios do universo. Sua Majestade, seu filho não será um político. Será um grande mestre do caminho. Céu e terra serão a casa dele, e todos os seres serão seus companheiros. Choro porque morrerei antes de ter a chance de ouvir sua voz proclamar as verdades que ele irá realizar. Bonito isso, né? Majestade, o senhor e seu país são dotados de grande mérito por terem trazido ao mundo alguém tal como este menino. E é incrível mesmo, né? Como é que floresce em algum lugar assim determinadas pessoas assim que veem e que entendem a grandeza que é o mundo assim. Eu acho muito impressionante isso. E Asita virou-se para partir. O rei suplicou para que ficasse, mas foi inútil. O velho homem tomou o caminho de volta para sua montanha. A visita de mestre Asita deixou o rei perturbado. Ele não queria que seu filho se tornasse um monge. Lembra que ele comanda o reino dos Sakyas, né, dos guerreiros. É o reino que comanda, que vai defender, né? E a Índia é imensa, né? Desejava que o filho assumisse seu trono e ampliasse as fronteiras do reino. O rei pensou: Asita é só um entre centenas ou mesmo milhares de homens santos. Talvez sua profecia esteja errada. Certamente o outro homem santo, cuja previsão diz que Siddhartha será um grande imperador, deve estar correto. Apegando-se a esta esperança, o rei se consolou, lembrando que quem disse que ele seria um grande imperador eram os brahmanes ali do castelo, né? Tipo aqueles que querem agradar o rei, né? Que querem, tipo, não, ele vai ser um cara aí, vai assumir o trono e tal. O Asita, né? Ele é uma pessoa livre, ele estava lá na montanha, viu aquilo e honestamente deu a opinião dele, né? Do que ele viu, né? Aqui é um momento muito importante assim da história, né? Porque nesse momento o rei, aqui nessa história não vai contar isso, o rei ele pega e ele começa a cercar o Siddhartha de observar sofrimento, porque dizem nos outros textos que se ele visse o sofrimento, né, ele iria despertar para isso, ele iria começar a querer ajudar outros seres, né? E aí o rei começa a tirar de tudo dentro do castelo, assim, das muralhas do castelo, né? Tudo que é doença, as pessoas idosas ele tira para ele não ver o envelhecimento e morte. Diz que ele trocava as flores do castelo assim o tempo todo. Era uma loucura, né? O rei ficou numa fissura assim de não mostrar para ele que existia envelhecimento, morte, decrepitude, né? Sofrimento, esse tipo de coisa assim. E aí ele ia limpando o caminho. E aí o Siddhartha cresceu de uma certa forma num castelo, né? Num mundo de sonhos, assim, bem de sonhos mesmo. Mas ele estava ligado, né? 8 dias após ter tido a sublime alegria de parir Siddhartha, a rainha Mahamaya, ou Maya Devi, veio a falecer. Ela morre. E todo o reino a enlutou. O rei Suddhodana chamou a cunhada Mahapajapati, que é irmã da Mahamaya, para assumir o lugar da Mahamaya. E aí ela que vai, então, ela fica como rainha, né, e cria o Siddhartha. E ela era conhecida por Gotami. Daí que vem o nome Siddhartha Gotami, né, ou Buda. Concordou e cuidou de Siddhartha como se ele fosse seu próprio filho.
Assim que o menino cresceu e inquiriu sobre a sua verdadeira progenitora, ele compreendeu o quanto Gotami amava sua irmã e o quanto ela, mais do que ninguém neste mundo, poderia amá-lo assim como sua própria mãe. De fato, ela foi uma baita mãe, vocês vão ver ao longo do texto. Sob os cuidados de Gotami, Siddhartha desenvolveu-se forte e saudável. Um dia, enquanto Gotami via Siddhartha brincar no jardim, percebeu que ele estava suficientemente crescido para aprender sobre a graça dos adornos de ouros e gemas preciosas. Ela instruiu suas auxiliares para mostrarem joias preciosas para Siddhartha escolher. Mas, para sua surpresa, nenhuma lhe agradou mais do que aquela que ele já usava. Então ele era desapegado já. Como Siddhartha demonstrou desconforto ao vestir tais coisas, Gotami ordenou que as joias retornassem a seus estojos. Quando Siddhartha atingiu a idade escolar, estudou literatura, escrita, música e atletismo, com os outros príncipes das dinastias Sakya. Entre seus colegas estavam seus primos Devadatta. Lembra do Devadatta, né, que eu já falei, é o capeta, né? O guri é ruim. Né? E Kimbila, bem como o filho de um dignatário do palácio, um menino chamado Kaludai. Naturalmente inteligente, Siddhartha dominava suas lições rapidamente. Seu professor, Vishvamitra, considerou o jovem Devadatta um estudante atilado, mas em toda a sua carreira jamais tinha ensinado a um aluno mais impressionante do que Siddhartha. Um dia, quando contava com 9 anos de idade, Siddhartha e seus colegas foram autorizados a assistirem ao ritual de abertura de aragem dos campos. Aí é um momento bem interessante, assim. Gotami vestiu Siddhartha e pôs bonitos chinelos em seus pés. Trajando-se com a maior realeza, o rei Suddhodana presidiu as cerimônias. Renomados homens santos e brahmanes desfilaram usando mantos e turbantes num colorido inimaginável. A cerimônia foi conduzida junto das melhores terras do reino, próximas do palácio. Flâmulas e bandeiras tremulavam em cada portão e ao longo da estrada. Coloridas amostras de alimento e bebida foram depositadas sobre os altares apinhados de gente ao longo das vias. Isso é muito comum, né? Em muitos lugares fazerem isso. Menestréis e músicos andavam por entre os aglomerados de pessoas, acrescentando alegria e diversão às ruidosas festividades. Os homens santos cantavam com suprema solenidade, enquanto o pai de Siddhartha e todos os dignatários da corte acompanhavam o desenrolar do ritual. Siddhartha ia atrás tendo Devadatta e Kaludai a seu lado. Os meninos estavam muito excitados, porque haviam sido avisados de que, quando o ritual terminasse, todos desfrutariam de uma festança, esparramados pelo gramado. Siddhartha não ia com frequência a piqueniques, estava em grande expectativa. Lembrando que ele não saía muito, né? Justamente para não ver essas coisas. Os cânticos dos homens santos, todavia, prosseguiam sem fim. Né? As rezas, né? Parecendo que iriam durar para sempre, e os jovens meninos não tinham descanso. Sem forças para suportar aquilo mais tempo, eles debandaram dali. Kaludai pegou na manga de Siddhartha e, alheios ao desfile, seguiram na direção da música e da dança. O sol forte ardia e as vestes dos artistas estavam molhadas devido à transpiração. As gotas de suor brilhavam na testa das dançarinas. Após andarem por entre aquelas várias cenas de entretenimento, Siddhartha também ressentiu-se do calor e deixou seus amigos. Embaixo dos ramos, encontrou dos seus amigos para procurar a sombra de uma macieira rosa. Embaixo da sombra dos ramos dessa macieira, Siddhartha sentiu-se prazerosamente refrescado. Naquele momento, Gotami apareceu e, apontando para o filho, disse: "Estive procurando você por toda parte, por onde andava." Ele já tinha uma cisma com árvore, né? Ele já procurava alguma árvore para sentar, assim, né? Ele tinha 9 anos aí. "Por onde andava? Você deve voltar agora para a conclusão da cerimônia. Isso agradaria muito a seu pai." "Mãe, a cerimônia é longa demais. Porque os homens santos precisam cantar por tanto tempo?" reclamou o pequeno príncipe. "Eles estão recitando os Vedas, minha criança. As escrituras sagradas têm um significado profundo, revelado pelo próprio Criador aos Brahmanes, né? o deus Brahma, incontáveis gerações atrás. Você irá estudá-la em breve." "Por que razão meu pai não recita as escrituras, ao invés de ter os Brahmanes fazendo isso? Só aqueles nascidos na casta Brahmane têm permissão para recitar as escrituras." Então, lembrando das castas aí, né? "Mesmo os reis mais poderosos dependem do serviço dos Brahmanes para tarefas sacerdotais."
Siddhartha refletiu sobre as palavras de Gotami. Depois de uma pausa longa, ele juntou as palmas das mãos e suplicou a ela: por favor, mãe, pergunte ao pai se posso ficar aqui. Sinto-me muito feliz sentado sob esta macieira rosa. Tendo dado boa índole a sua criança, Gotami sorriu e aprovou com a cabeça. Ela ajeitou os cabelos e então retornou pelo caminho. Finalmente os brahmanes haviam terminado suas preces. O rei Suddhodana pisou dentro dos campos e, junto a 2 oficiais militares, começou a arar o primeiro canteiro da estação, sob os ressoantes aplausos da multidão. Em seguida, os agricultores seguiram o exemplo do rei e iniciaram a arar seus campos. E é aí que o Siddhartha se liga. Ouvindo os aplausos das pessoas, Siddhartha correu para a beira do campo. Ele observou um búfalo d'água esforçando-se para puxar um pesado arado, acompanhado por um robusto agricultor, cuja pele era bronzeada pelo trabalho embaixo do sol. A mão esquerda do agricultor dirigia o arado, enquanto a sua direita brandia um chicote para tocar o búfalo em frente. A rica terra foi dividida em 2 sulcos alinhados. Enquanto o arado revirava a terra, Siddhartha reparou que corpos de minhocas de outras pequenas criaturas eram cortados também. Como as minhocas contorciam no solo, eram visadas pelos pássaros que mergulhavam e capturavam-nas com seus bicos. Então Siddhartha viu grande ave esvoaçar, atacar e prender outro pequeno pássaro com suas garras. Então ele começa a ver ali a morte, ele vê o sofrimento daqueles seres, ele vê que existe outros seres que vão se beneficiar daquilo, né? Completamente absorvido por tais eventos, porque ele nunca tinha visto isso, de pé sob o sol queimante, Siddhartha também ficou banhado em suor. Correu de volta à sombra da macieira. Havia recém testemunhado tantas coisas estranhas e desconhecidas que sentou de pernas cruzadas e fechou os olhos para refletir sobre tudo o que havia visto. Quantas crianças vocês conhecem que fazem isso, né? Olham para as coisas e vão refletir sobre aquilo, né? Impressionante. Composto e ereto, ficou ali sentado por um longo tempo, alheio a toda a cantoria, dança e piqueniques que ocorriam em sua volta. Siddhartha continuou sentado, absorvido pelas imagens do campo e das muitas criaturas. Quando o rei e a rainha mais tarde passaram por ali, descobriram Siddhartha ainda sentado, em profunda concentração. Gotami comoveu-se em lágrimas vendo quão belo Siddhartha lhe parecia, como uma pequena e serena estátua. O rei Suddhodana, porém, tomado de repentina apreensão, não curtiu nada. Então estamos no fim desse capítulo. Se Siddhartha podia sentar-se tão solene e absorto em tão tenra idade, não poderia ser verdadeira a profecia do santo Asita? Pensa, não? Perturbado demais para permanecer no piquenique, o rei retornou sozinho ao palácio em sua carruagem real. O rei estava desolado, né? Porque o príncipe estava pronto para virar um filósofo. Algumas crianças pobres do reino passaram pela macieira rosa, falando e rindo felizes. Gotami fez sinal para que ficasse em silêncio. Ela apontou para Siddhartha, sentado sob a copa da árvore. Curiosas, as crianças fitaram-no. De repente, Siddhartha abriu os olhos. Vendo a rainha, ele sorriu. E olha o que ele diz. Mãe, chamou ele, recitar as escrituras não ajuda em nada as minhocas e pássaros. Sacaram, né? Tenta lembrar de toda a história. Não ajuda, gente. Siddhartha levantou-se e correu para Gotami, pegando a mão dele. Então percebeu as crianças que o observavam. Elas tinham a mesma idade que ele, mas suas roupas eram esfarrapadas, as faces manchadas, de castas inferiores, né? Os braços e pernas magros de Dardó. Cônscio do seu traje principesco, Siddhartha sentiu-se constrangido e ainda assim queria muito brincar com elas. Ele sorriu, acenou hesitantemente, e o menino sorriu de volta. Este era todo o encorajamento que Siddhartha precisava, a permissão, né? Pediu permissão a Gotami, sua mãe, para convidar as crianças para o festivo piquenique. A princípio ela hesitou, mas acabou concordando. Então esse é o momento em que Siddhartha se dá conta que é da origem do sofrimento, né? E que é preciso ter um pouco mais de ação do que apenas ficar observando e apenas orando, né? Apenas orando. Sem a oração sem prática, né? É vazia, né? É vazia. Por isso que as orações elas
elas aprenderam a ter a prática no sentido de ir para o mundo, oferecer oração, oferecer isso, né? Como muitas orações existem, mas de prática na vida diária, né? De ação na comunidade, nos presídios, enfim. Mas é isso. Então, essa é a história de hoje. Amanhã, então, capítulo 7, um elefante branco como prêmio. A gente segue. Conto com vocês. Obrigado por estarem aqui. Né? Cumprimos o nosso tempo e o nosso capítulo. E amanhã mais um Despertando com Dharma. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Convidem amigos. Obrigado e um bom dia para vocês.